Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E para começar hoje, irmãos, o nosso mês, eu quero falar sobre a unidade familiar. O que é unidade familiar? Em primeiro lugar, trago para este momento uma fala de um pregador que eu não gosto de tudo que ele faz, mas algumas coisas que ele fala me interessam bastante. O pastor Cláudio Duarte, sempre quando vai orar em seus encontros de casais, que eu nunca assisti uma pregação dele inteira, assisti algumas partes, ele diz assim, parafraseando ele, que a pessoa com quem você se casou, ele até troca, ele diz assim, quando vai orar, pegue na mão aí do seu adversário, ou da tua adversária, não é? Segura na mão da tua adversária aí. A adversária é quem está do outro lado do ringue, não é? Porque em muitos casos, a gente lida com uma pessoa que parece que a gente entra numa zona de conflito. Parece que essa pessoa com quem a gente convive, em algum momento da história, se torna um adversário e temos ou passamos a conviver numa constante zona de conflito. E aí, irmãos, que a gente precisa pensar que quando Deus projetou a família, Ele não a fez para um constante conflito, atritos constantes. Deus, quando planejou a família, planejou em unidade. Ele planejou para harmonia. E sobre isso eu quero falar um pouco. A começar pela criação, por exemplo, então você vai acompanhando o raciocínio aí. No capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo de número 18, Deus já disse de antemão que não era bom. É interessante como há uma quebra de paradigma, de visão. Escutem aqui, preste atenção. Há uma quebra de visão. Vejam, Deus vai criando as coisas e vai dizendo que é bom. Olha só, a gente ao começar
capítulo 1, versículo 1, você vai vendo Deus criando, dizendo é bom. E viu Deus que era 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 bom. E aí chega no sexto dia, Deus criou o homem e viu Deus que era muito bom. Entre o verso 1 até Gênesis 2, versículo 18, tudo é bom. A primeira vez que algo ruim aparece, está nessa questão do verso 18, em que Deus diz assim, não é bom. É interessante que ele não diz que é ruim. Deus não diz que é ruim, ele diz que não é bom. Nem tudo que não é bom também não quer dizer que é ruim. Porque a gente já pensa logo na oposição. Pode estar no intermediário entre bom e ruim. Mas o não bom aparece no verso de número 18. Quando ele diz assim, não é bom que o homem viva só. Tudo que ele fez é bom, mas o homem viver só não é bom. E isso aparece logo de cara no verso 18, depois de uma sequência de coisas afirmativamente boas. Lendo o texto, parece que a gente vai, ao ler Gênesis com esse olhar, a gente tem uma impressão de que estamos visualizando uma sucessão de coisas boas e que não tem nada que deixará de ser bom. E aí, então, ele diz que não é bom que o homem viva só. Nesse sentido, a gente pode pensar na solidão. Mas Adão não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, não tinha quem ouvir, não tinha a visão do outro lado da coisa. E quando a gente tem uma visão única, só nossa, a coisa também é ruim, não é bom. Se ninguém falar para você que você está precisando de determinada coisa, você não vai saber que precisa. Se ninguém te corrigir, você não saberá que está errado. Se ninguém te der referência, como é que você se alinha? Alguém tem que ter coragem de falar alguma coisa para você. E se não tiver quem fale, como é que você vai? Por exemplo, eu estava indo para a cidade de São Sebastião do Paraíso, alguém deve conhecer. E passei a entrada, se eu me lembro bem, a entrada de São Sebastião do Paraíso, quem vai para lá por Mococa, Casa Branca, Mococa, é uma entradinha muito pequenininha. Na época, não era um trevo assim, bonito, arrumado. Passei a cidade de São Sebastião do Paraíso, não vi placa não dá, né? Não vi placa nenhuma. E fui embora, irmão, andei quase 1 hora. E fui embora. Se não aparecesse uma placa me falando da cidade de Muzambinho, da cidade à frente, eu não saberia que eu já tinha passado. Então eu não percebi. Foi a placa que me deu o sinal de combate. Ei, você passou. E eu já tinha ido àquela cidade várias vezes. Eu me lembrei agora de um irmão, semelhantemente, saiu aqui do Jardim Gaivota, comprou o carro,
O irmão comprou um carro, um Fusca, pegou a família e veio até a cidade de Dutra. E aqui na cidade de Dutra, fez o que precisava, pegou a família, entrou em alguma rua da cidade de Dutra, caiu na Teutônio não, caiu ali na Atlântica ou nenhuma dessas avenidas e viu a placa em seguida, depois de andar, Dutra. Foi embora. Caiu na Dutra. Você lembra do caso? Caiu na Dutra. Ele saiu do Gaivota para vir aqui à cidade de Dutra. Para sair da cidade de Dutra e voltar para casa, ele foi para Dutra. Ele só lembrou que ele só teve a ideia que estava no caminho errado quando chegou no primeiro pedágio. E perguntou assim. Fabinho conhece essa história. Fabinho perguntou. O irmão perguntou, ué, mas eu vim de lá para cá, não tinha pedágio, agora tem? Irmão, ele já tinha caído na Dutra, o primeiro pedágio da Dutra está lá em Arujá. Está longe. E ele foi num Fusqueta. Não que o Fusqueta não vai, mas o dele foi guerreiro mesmo. Então, o que quero compartilhar com os irmãos? Alguém precisa dar combate à pessoa. Se não tem uma pessoa do lado que confronta você pelo que você fez, pelo que você está fazendo, pela forma que você fala, pela sua atitude, pelo seu jeito, como é que você vai saber que está fazendo errado? Então Deus diz assim, peraí, qual animal diria para Adão que ele está fazendo qualquer coisa errada? Qual animal diria? Tem animais que podem, de alguma forma, fazer alguma coisa boa. Mostrei para a irmã Cida um vídeo que chegou até mim essa semana de um, não sei se aquilo era combinado ou não, mas de um sujeito que parecia no vídeo ser cego, estava com a guia, né? E aí passa um cachorrinho, ele pega a guia e faz o sujeito subir as escadas. Eu não sei se aquilo é... Eu não conheço nem o cidadão do vídeo que é cego, nem quem estava filmando e nem o cachorro. Mas ele quis dizer para mim que o animal, que o cãozinho guiou, serviu de guia para aquela pessoa que, conforme o vídeo, estava querendo dizer para mim que era cego. Alguém precisa... mas o cão diria para Adão que ele estava fazendo coisa errada? Claro que não. Como que Adão viveria se ele não se não tivesse alguém para dar um conflito, um combate nele? Tem que ter alguém. Quando nós olhamos uma criança, por exemplo, que a gente acha que é mimado, algumas crianças a gente fala assim, ou você mesmo fala assim, foi mimado, o que você pensa? O pai não conflitou ele, os pais não deram conflito a ele, não ensinaram não. Não é assim que a gente pensa? Então, se Adão não tivesse tido Eva, Deus diz, não é bom. Não é bom, não era bom para Adão viver só. Não era bom para Adão pensar que só o que ele pensava estava correto. Não era bom para Adão olhar as coisas só pela ótica dele. Tem um monte de situações aí que a gente pode pensar que não é bom. Não era bom. Adão precisava de alguém para afinar a sua ideia. E aí Deus, então, criou Eva. E quando ele estabeleceu o primeiro casamento, o primeiro casal, ele já logo parte de uma ligação, de unidade.
percebam que todo o texto está dizendo, há uma harmonia na criação, façamos o homem, no princípio criou Deus. Então, e o Espírito de Deus se movia. Percebam que o texto já vem na construção de uma unidade. Depois, Deus não criou Adão de um lugar e Eva de outro. Deus criou Adão da terra e Eva também de Adão. Então, é ligação. Quando Adão acorda da cirurgia, da cesárea, né? Que a primeira cesárea foi feita em Adão. Não foi? Não foi dele? Não foi dele que saiu Eva? Já estamos livres, graças a Deus por isso. Mas olha aqui para mim. Quando Deus tirou Adão e ele acordou daquela, como é o nome da hack, né? Da geral? Então, da anestesia geral. E Deus fez a operação em Adão. Quando ele olhou, ele disse assim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele Adão não disse que é bonita. Ele disse assim, estou ligado com ela. Estou unido. Perceba que a unidade estava na criação, a unidade estava no plano, e quando há a cerimônia, logo também já vem a unidade. Então, as pessoas, por exemplo, irmão, envolvidas na Trindade, da Trindade envolvida na criação, já demonstraram a unidade, a própria criação já reflete a unidade, o casamento de Adão e Eva já reflete a unidade. Então, dito isso, temos que pensar a família como um projeto de unidade, não de divisão. Mas unidade não é ausência de visões contrárias. Eu não preciso achar tudo que a irmã Cida acha bonito, eu não preciso achar bonito. Ela pode achar bonito, eu posso achar algo bonito, e ela pode discordar de mim e eu dela. Isso faz parte. Então, a família tem que ser pensada e deve ser pensada como um grupo de pessoas de culturas diferentes, de hábitos diferentes, mas que trabalham pelo mesmo propósito, o mesmo objetivo, que às vezes, inicialmente, nem está bem estabelecido ainda. Os objetivos serão estabelecidos com o tempo. Então, não é possível e nem pode que um membro da família puxar o carro para um lado. Irmãos, pense no maquinista dos trens. O trem tem tração, tanto para um lado quanto para o outro. Mas vamos pensar se a gente tivesse esses ônibus sanfona, biarticulado, com 2 motoristas, 2 motores ao mesmo tempo, um de cada lado. Imagine os 2 tracionando na mesma forma, na mesma hora. Que não vai dar. Vai puxar para um lado, puxar para o outro, e o outro puxar para o outro. Família não é isso. Não é quebra de braço, quem pode mais chora menos. Família é uma composição de pessoas que têm pensamentos diferentes, distintos um do outro. E a gente sabe disso. E devemos ter em mente que isso faz parte do projeto. Nem tudo que eu falo ou que eu penso está, de fato, correto. Tem coisa que a irmã Cida me ajuda, ainda há pouco eu a chamei, falei assim,
Dê uma olhada aqui no meu esboço e nos temas que eu vou pregar neste mês. Dê uma olhadinha aqui para mim. Ela não pôde. A gente está envolvido em outro... Não deu tempo, mas ela vai ver. A gente constrói junto. Talvez ela vai olhar alguma coisa e falar, isso aqui não está muito legal, não. A mulher tem mais coragem de falar para o marido aquilo que o marido precisa ouvir. Os amigos muitas vezes não falam não, mas a mulher fala. Então, irmão, a família não pode ser pensada como as pessoas puxando cada um para o seu lado. Não, mas todos têm que puxar para o mesmo lado. E quando é preciso uma conversão de um lado para o outro, de uma posição, de um pensamento, às vezes isso deve ser feito num acordo entre todos. Não pode ser também na marra. Vai para lá, vamos fazer isso, pronto, acabou. Em algum momento será preciso assim. Mas na sua maioria, o ideal é que a gente tenha diálogo. Então, pensando nisso, é preciso ter, e para que se alcance os objetivos traçados e pensados, é preciso ter unidade de propósito. Qual é o objetivo da pessoa com quem você casou? E o seu? Qual é o objetivo da pessoa? O lar, por exemplo, pensado por Deus. Eu olho o lar pensado por Deus, ele diz assim, eu vou fazer o casal, e esse casal precisa crescer, e esse casal precisa prosperar, e esse casal precisa frutificar, e precisa ter harmonia. Porque sem harmonia não vai. Se a linguagem não der certo, não vai. Se eles não se alinharem nas ideias, também não vai. Não vão conseguir, melhor dizendo, atingir os seus alvos. Então, o casal precisa alcançar qualquer plano, a família precisa alcançar qualquer propósito, mas precisa em harmonia. E o que é harmonia, pastor? É a combinação de elementos ligados numa relação de pertinência que produz uma sensação agradável de bem-estar. Uma sensação de prazer agradável, de bem-estar. Sabe aquele sentimento ruim de chegar... Eu nunca tive. Já ouvi dizer que tem. Nunca passei por isso. Mas a pessoa chegar à porta de casa, colocar a chave no portão e dizer assim, sangue de Jesus tem poder. Vai entrando na frente, Jesus. Porque agora que eu estou chegando para uma batalha que é a pior de todas. Como eu não queria entrar. Eu já ouvi pessoas falarem disso. Que entrar em casa é pior do que entrar numa zona de conflito. Não foi isso que Deus pensou. Para você. Nem para mim. A sua casa não tem, o seu lar, a sua casa não é, nem pode ser pensada como um lugar enfadonho. Você pode estar descontente pela construção. Você pode estar descontente, incomodado, desconfortável, inquieto, porque o que te inquieta, o que me inquieta eu quero reformar. O que me inquieta é essa sala que eu não terminei. O que me inquieta é a estrutura dessa casa. Você pode até estar inquieto por isso, mas não porque você está entrando em sua casa. Você pode estar inquieto com a sua organização, que é fruto nosso, da nossa organização. Agora, terrivelmente indisposto a entrar na sua casa, porque lá é uma zona de conflito, de falta de paz, não foi esse o propósito de Deus. E se tem alguém aqui que vive nesse ambiente, hoje, e neste mês, Deus já está dizendo a mim e a você, isso está errado. E isso precisa mudar.
E os elementos que provocam essa sensação de desarmonia no seu lar precisam ser retirados de lá. Porque não foi esse o casamento que Deus pensou, que Deus planejou, não foi essa a família que você pensou, que Deus pensou para você. Então, a harmonia é a sensação sensação agradável. É a ausência de conflitos. Conflito não é a mesma coisa de contrário, de contraposição. Não é. Como eu disse antecipadamente, a irmã Cida pode gostar de uma coisa e eu não. Eu posso gostar de algo e ela não. E não é porque a irmã Cida gosta e eu não gosto que não deve ter na minha casa. E nem porque eu gosto e ela não gosta que deve ter, não deve ter ou deve ter na minha casa. Eu não vivo num lugar onde tudo que faz é o que eu gosto. Eu, por exemplo, de forma simples, amo frango. Mancida não gosta. Como frango todo dia. Não tenho problema nenhum em comer. De segunda a domingo. Frito, cozido, moído, desfiado, prematuro, cru. Cru. A irmã Cida fala assim, frango de novo? Na placenta. Irmão, frango é uma delícia. A irmã Cida não gosta. A irmã Cida come frango assim. A irmã Cida come frango assim. Engraçado. Deixa eu experimentar. E é interessante ela fazer qualquer coisa à base de ovo. Ela compra uma cartela, passa o cara do ovo, ele já deve estar perguntando, quantas cartelas de ovo? O pastor Valmor disse que, ele disse-me assim há poucos dias, varão, na minha casa está uma benção, agora a gente descobri que comer ovo é a melhor coisa na vida de um servo de Deus. Eu falei, é mesmo? Ele falou, agora eu compro de caixa. Tem logo uma caixa com 24 cartelas. Eu falei, é mesmo? Falei, comprei, não tem um mês. É mesmo? Falei, vai comer o ovo o mês inteiro. Ele falou, não, já está acabando. Mas a irmã Cida compra uma cartela de ovo. Ela gosta tanto de frango que ela vai fazer uma fritura, qualquer coisa, passar no ovo, fazer um omelete, ela quebra está cheirando o ovo, está com cheiro de estragado. Aí ela quebra outro, está estragado. Aí vai jogando fora. Aí quando frita alguma coisa, ela fala assim, vou comer, mas está um cheiro de ovo. Aí não e eu como. O meu ovo, eu como até quebrar ele, tomo. Mas assim, ela não gosta, mas eu gosto. Então, irmão, não é porque eu gosto e ela não gosta que não deve ter em casa. É preciso ter harmonia. Então, nós temos que entender que não podemos conviver, achar que vamos viver numa casa onde só terá nela aquilo que eu quero que tenha. Também falo nesse sentido aos pais, falo às mães, falo aos filhos, netos, irmãos, enfim, todos.
todos que aqui estão. Harmonia. Eu não sou músico. Professor de música, melhor dizendo. É trabalho, irmão, para alcançar. Dá trabalho ou não dá? E aí os músicos para fazer, para conseguir, para arranjar uma música, por exemplo, para colocar harmonia numa música. Hã? De manhã vocês viram aí. Dá trabalho. O seu casamento é bom. Talvez tenha alguma coisa dentro lá na sua casa, no comportamento, não propriamente, mas no comportamento. Porque tudo que está, em termos de objeto dentro da nossa casa, foi nós que colocamos. O que entrou lá sozinho? Em tese, tudo foi a gente que colocou. A TV, o rádio, o telefone, a internet, tudo foi a gente que colocou. Essas coisas que nós colocamos não nos causam tanto problema. O que pode ter causado problema foi nós termos colocado aquilo lá. Então, é preciso que a gente entenda que a harmonia precisa ser trabalhada. Por exemplo, está tudo muito bem, aí você leva um comportamento estranho para dentro de casa, dá crise. Está tudo muito bem, aí você resolve comprar, por exemplo, como aconteceu um sujeito há um tempo atrás de uma das congregações que a gente tinha, estava tudo muito bem, tudo maravilhosamente bem no casamento dele, nós visitávamos constantemente, até o dia em que ele resolveu, olha aqui, ele resolveu levar para dentro de sua casa algo que não agradou a esposa. Deu problema. Deu problema. Começou a ter crise, e mais crise, e mais crise, e mais crise. E aí até o dia que ele chamou lá, esse homem está trazendo umas coisas estranhas para dentro de casa. Não é a sogra não, a sogra é uma benção. No caso desse irmão, olha aqui para mim, no caso desse irmão, começou, por exemplo, com uma cerveja sem álcool. Começou com uma cerveja sem álcool. E aí, as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Logo que veio a sem álcool, veio a com menos teor. Depois, nem sem e nem menos, mas já com álcool. E aí, com isso, já veio o que mais? Vieram os conflitos. Irmão, a Bíblia diz que tem algumas coisas que trazem confusão no lar. Por exemplo, Provérbios 15, versículo 1 diz que a palavra dura, a má resposta, a resposta brava, na linguagem de hoje, braba. A resposta brava, a estupidez, a grosseria. Está em Provérbios 15. Suscita ira. Provérbios 8, Cantares 8, versículos 6 e 7, diz que muita gente convive com ele. Diz assim: duro como a sepultura é o ciúme. O que é o cara ter uma cova aberta? Olhe para mim. O que é o cara ter uma cova aberta e um caixão pendurado em pé dentro de casa todo dia olhando para ele?
Tem um caixão, tem alguém com muito sono aqui. Viu? Tem um caixão com uma cova aberta na sala, todo dia. Olhe para mim. Irmão, preste atenção aqui, crianças, também. Isso é o ciúme, irmão. Diz a Bíblia que o ciúme é duro como a sepultura. E sepultura é o quê? Caixão e cova. E defunto. O ciúme é o caixão pronto, com a sepultura aberta, esperando você, ciumento, para enterrar de vez. Deixa essas palavras de grosseria, tira isso. Mas é meu jeito assim, mas jeito muda. Eu sou desse jeito, mas muda. Ah, eu sou desse jeito. Pois bem, Deus é oleiro e você é barro. Ele quebra, faz de novo. Ele tira a palavra dura. Ele tira essa palavra violenta, essa palavra grosseira. E coloca uma palavra suave na tua boca. Mas tem hora que a gente fala involuntário. Tem hora, pastor, uma coisa é falar involuntário. Mas esse dia falou assim, que é isso aí? Está respondendo assim para mim, falando desse jeito, como se estivesse irritado. Está com os problemas lá com seu pai, está com problema com a sua mãe, minha mãe não, está com os seus problemas de trabalho, e o que é? Agora, está descontando em mim? Falei, vixe, não estou nem percebendo que eu estou assim. Por favor, quando eu te responder dessa forma, não hesite, não hesite em me repreender. Se você não falar para mim, eu vou entrar em casa a qualquer momento, chutando tudo, achando que eu estou falando com quem? Não falo com ninguém desse jeito. Por que eu vou falar com ela? Ela tem que me repreender. Tira isso de você. Está falando com quem? Está falando com a pessoa que é o seu companheiro. Agora retomo de novo Cláudio Duarte, não é o teu adversário. É teu companheiro, é tua companheira, é teu cônjuge. Seja dócil, a palavra dura suscita ira. Não humilhe. Não escarne dessa pessoa. Não violente. Não a chame. Nem o chame de burro, nem de burra. Seu burro, sua burra, seu jumento. Sua jumenta, seu gordo, sua gorda, seu imbecil. Não faça isso, não. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Não faça isso. Olhem aqui para mim. Preste atenção aqui, irmão. Não distraia, não. Não faça isso. Isso é violência. Não faça isso, irmão. Tenhamos respeito com o nosso cônjuge. Quando nós casamos, éramos de um jeito e tínhamos um corpo, hoje temos outro. Graças a Deus por isso. Temos que viver cada fase da nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que nós temos visto, muitas vezes, irmão, é uma desavença sem fim. E isso não parte só de homem para mulher, de mulher para homem. Parte de filho para os pais. Filhos chamando os pais de burro. Sabe nada. Sabe nada. Bem, que impaciência que os filhos têm com seus pais. Você domina a internet. Agora para os filhos. Você domina a internet. Bonitão. Aí chega o filhozinho bonitão para o paizão dele, e o pai não sabia usar o aplicativo do iPhone.
Aí ele chega lá o filho todo gostosão, né? Olha lá, o filho todo gostosão, todo cheio de pompa. Aí o pai, vê aí, com meu filho, como é que usa aqui o iCloud? Aí ele, eu não sei usar, o pai, né? Meu filho, me ajuda aqui nesse negócio que tem que configurar. Aí o filho todo gostosão, eita, esses velhos não sabem nada, né? Não sabem nada. Aprende a usar naquela grosseria. Aí o pai perdeu a linha e disse o seguinte, meu querido, escuta aqui, você quando comprar um carro, foi a minha geração que fez. A internet foi a minha geração que fez. O telefone celular foi a minha geração que fez. A sua geração fez o quê? Faz nada. Não frita um ovo. Não faz um miojo. Não arruma. Olha aqui para mim. Não troca nem a cueca direito. Olha para a mãe, olha para o pai e diz, seu burro, sua burra. Comprou casa, o cara trabalha, o cara paga carro, o cara paga tudo, o cara coloca comida no seu prato e você não tem a condição de ajudar o seu pai e sua mãe, porque você é o estrela, nem dinheiro para pagar a conta do telefone o cara tem. E ainda olha para o pai e diz assim, não sabe nada. Você pode ser um perito no que for, meu irmão, mas você tem que amar o seu pai, trabalhe com ele, ajude ele para a glória do Senhor. É o seu pai, você não terá outro não, só tem ele. É a sua mãe, você não terá outra não, só tem ela. Então tem que ajudá-los. Então para de chamar o pai de burro, de burra, mãe de não sei o quê. Para com isso, meu filho. Tenha cuidado, tenha harmonia. Hoje é noite, é como se fosse assim, ó. Deus parece que enviou nesta noite, é a noite da limpeza. Então está passando aqui o anjo de Deus e está com o saco do lixo. E nesse baldão do lixo, ele joga. Então chega aqui para Joyce e joga. Se é palavra dura, joga. Se é ciúme, joga. Se é desrespeito, joga. Tudo aquilo que não presta no seu casamento, joga no saco do lixo hoje, que Deus vai mandar longe, porque a sua casa é lugar de harmonia. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Eu me lembrei agora, irmão, de um casal que uma vez veio congregar conosco aqui. A irmã achou que o marido dela era a última cocada do pacote. Olhou aqui as irmãs todas bonitas, o povo jovem, aí ficou com ciúme das irmãs. Parece que o marido dela estava era o único. Um ciúme doentio. Olha aqui para mim. Irmão, preste atenção. Irmão, tem que tirar o ciúme, tem que tirar o que causa os ciúmes. Ciúme, tem que tirar o que causa o ciúme. Salomão diz, entre outras coisas que diz, que a prostituição é uma gangrena. Tem que tirar a prostituição. A pornografia. Tira a pornografia, sai disso aí. Pornografia destrói. A pornografia vira um fantasma na cabeça do sujeito, ele fica aí, ó. Fica aqui, ó. O tempo todo aquilo fica assediando na cabeça do sujeito.
Para quem não sabe, na minha adolescência, eu fui viciado em pornografia. Consegui autonomia financeira cedo. Parceiros para alugar filmes na época, a gente conseguia rápido. Corta isso. Isso é um laço, destrói casamentos. A quem é viciado aí em pornografia, olhe para mim. Quando você casar, você não vai casar com a atriz ou com o ator pornô. Você vai casar com um sujeito que não tem nada a ver com aquilo ali. Vai destruir você. A prostituição, sobre isso, Salomão escreveu em Provérbios 5, do 3 ao 14, e eu quero ler, diz assim: porque os lábios da mulher licenciosa desfilam mel. Ela fala doce, e a sua boca é mais macia do que o azeite, e o seu fim é amargoso. Está se envolvendo com mulher que não é a sua mulher, o seu fim vai ser trágico. Está se envolvendo com um homem que não é o seu, o fim vai ser trágico. E ele diz o seguinte: os seus pés descem à morte, e os seus passos seguem o caminho do Seol, que é a sepultura. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus caminhos, não sabe para onde vai. Ela o ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca, afasta para longe dela o teu caminho. A mulher está te assediando lá, irmão, foge dessa cidadã. Eu fico olhando no meu Facebook, eu falo, o que é que a pessoa manda? Alguns convites que eu recebo, as mulheres que mandam convite no meu Facebook, para mim, mandam com decote, de shortinho. Outro dia eu postei para a Mancida, olha o convite dessa aqui. Olha o convite dessa aqui. O que é que uma mulher dessa quer mandar convite para um pastor desse? Para quê? Quero ter mulher no meu Facebook que fica rebolando o tempo todo? Dançando de shortinho? Eu lá estou interessado. Irmão, vigia com a rede social. Trago para os irmãos que a rede social é um laço. É bom, nos aproxima, mas é um laço. Houve uma irmã aqui entre nós, que já na sua idade avançada, na época, abriu um perfil no Facebook e encontrou, vai adicionando os amigos, os colegas e tal, encontrou um namorado da infância. E a irmã não resistiu e mandou um clique. Amizade. Sujeito do outro lado, namorado de quase 50 anos atrás, 40, sei lá, recebeu, olha a fineza do sujeito, olha aqui a fineza do sujeito, recebeu o convite, pelo Messenger, ou não sei se pelo perfil mesmo. Que bom te ver. Que bom saber que você está bem. Fala dele. Eu estou reproduzindo o que ela disse a mim. O que ela disse para mim. Que bom saber que você está bem. Já passados mais de 40 anos daquela nossa história que foi muito agradável. Como foi bom aquele tempo. Mas recebi o seu convite para dizer que vou desfazer. Porque não é bom nem para você e nem para mim. Tchau. Não foi assim que ela contou para nós? E ela veio correndo me contar, pastor. Eu fiquei feliz e triste.
Porque a intenção dela era ter amizade, mas a dele, para ele, não era boa. Então rompeu. Esse negócio de vou dar uma olhadinha para ver como está aquele programa, esse programa que tem aí, né? Férias com a ex. Dá uma olhadinha, passeio no perfil da ex, passeio no perfil do ex. Vai passear no perfil da atual, da única, da exclusiva, do exclusivo. Passa longe dela, da ex, do ex, para a glória do Senhor. Amém, irmão? Passa longe. E aí eu concluo dizendo, afasta para longe dela o teu caminho, não te aproximes da porta, nem da porta da casa, nem dos anos cruéis, para que não se farte os estranhos dos teus, para que não se farte os estranhos dos teus bens, se envolver com uma pessoa que não é a tua, se envolver com um terceiro no teu casamento. O que Salomão está dizendo é entregar os teus bens para terceiros. Você já não tem, ou tem pouco, ou tem muito. O que tem, vai dar para outros. E ainda ele diz, não entre nos teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gema o teu fim quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como detestei a disciplina e desprezou o meu coração a repreensão. Não escutei a voz dos que me ensinam, aos que me instruíam, inclinei o meu ouvido, quase cheguei à ruína completa no meio da congregação e da assembleia. Olha aqui para mim, irmão, hoje nesse culto, o que Deus quer, entre outras coisas, é dar um adeus à discórdia no seu lar, um adeus ao conflito no seu lar, um adeus à confusão no seu lar, um adeus à desarmonia no seu lar. Deus quer dizer bem-vindo à alegria, bem-vindo à harmonia, bem-vindo à paz. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Mas para isso hoje assuma e entenda que você terá que deixar hábitos, você terá que reaprender novas formas. Ah, pastor, mas diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Errou. Deus tem machado, Deus tem ferramenta, Deus tem corte, Deus aplana você e eu e nos deixa retinho para a glória do nome dele. Amém, igreja? Tu pode, como eu, ser duro como ferro. Mas Deus tem fogo, tem martelo e tem água. E aí ele pega o ferro, bota no fogo, esquenta o ferro e senta o martelo. Bota na água, não está bom, põe no fogo. Fogo, martelo e água. Fogo, martelo e água. Cutuca a pessoa do seu lado e diga, hoje Deus tem fogo, martelo e água. E ele vai te colocar no prumo. Deus vai colocar no prumo, glória ao nome do Senhor. Vai macetar a tua língua, vai macetar o teu gênio, vai macetar esse ciúme, vai macetar essa ruindade, vai macetar tudo, fogo, martelo e água. E você vai sair daqui na forma, glória ao nome do Senhor. Na forma de Deus, glória ao Senhor. Amém, irmão? E sabe por que Deus faz isso conosco? Porque nos ama.